Bom dia, Leques! Bom dia, pessoal! Meus amores, bom dia! Todo mundo está me escutando? Estão me escutando? Ai, que bom! Então tá, eu vou dar os 4 minutinhos que estão faltando para a gente começar a nossa aula, tá? Hoje eu vou fazer a correção da nossa avaliação do VH, verificação das habilidades, né? E caso haja alguma dúvida, claro, vocês podem questionar. Nós vamos fazer a correção juntos do texto, das atividades envolvendo gramática. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre aquele conteúdo que vocês estavam questionando, que era difícil e tal. Eu preparei, na verdade, eu escaneei um material para vocês analisarem, diferente do livro de vocês, como é que esse material está trazendo. Tudo bem? Certo? Então, eu sei que ainda falta um tempinho, mas eu vou compartilhar com vocês a prova da verificação da aprendizagem, certo? Que vocês fizeram lá no Google Forms, ok? Faltam 3 minutinhos ainda, vou esperar alguns alunos entrarem, estamos com pouquinhas pessoas, 6 participantes só. E aí, nós vamos aguardar mais um pouquinho, tá bom? Estou tentando aumentar aqui para ficar mais acessível. Joia. E aí, tudo bem? Animados para uma semaninha de férias semana que vem? Animada, Ana? Isso aí, tem que estar animada, né? Davi também está animado, já deu o okzão lá, né, Davi? Já é alguma coisa, um descansinho para vocês. Bom, acho que o pessoal dormiu até tarde hoje, né? Deixa eu ver aqui que tem o chat. Todo mundo colocando. Não tem problema não, Davi, tranquilo. Todo mundo colocando o nome e a palavra presente, por favor, tá? Coloquem aí. Luiz, agora que eu tô vendo o seu nome, eu esqueci de fazer aquilo que você me pediu. Depois a Fernanda vai entrar em contato com você, tá bom? Meus amores, vamos lá. 7h59. Quem for entrando, por favor, colocando a palavra presente. E aí nós vamos começar. Eu passei para vocês, na provinha, lá no Google Forms, esse texto, Quando a Fila Não Anda. Vocês perceberam que é um texto informativo, que tem o objetivo de nos mostrar uma tese, ou seja, um estudo que verifica o comportamento dos brasileiros
na fila de espera, ou seja, quando eles estão esperando na fila. Eles não gostam de brigar e preferem ignorar aquelas pessoas que furam fila. Não foi isso que o texto disse? Então, aqui ele chama até o brasileiro de cordial e pacífico. Por quê? Porque ele fala que o brasileiro não gosta de brigar por seus direitos, principalmente quando o aluno é fila, quando o assunto é fila, seja no banco, no supermercado, na rodoviária ou no aeroporto. E até mesmo quando eles percebem que alguém furou a ordem, preferem fingir que não viu. No máximo, cutuca disfarçadamente o ombro do intruso e diz de um jeito tranquilo: ô amigo, a fila termina lá atrás. As principais reações dos indivíduos nas filas foram observadas e analisadas pelo pesquisador Fábio Iglesias, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, UNB. Ele é o único no Brasil a estudar esse assunto. Aí agora, pessoal, eu li o primeiro parágrafo para vocês, que é o parágrafo introdutório. Aqui está falando que Iglesias, né, ele defendeu a sua tese de doutorado. Essa tese é um estudo, uma pesquisa que ele visa provar alguma coisa, certo? Observem que ele é pesquisador, ou seja, alguém renomado, né, interessado no assunto, representa a Universidade de Brasília, UNB, ou seja, uma universidade renomada. Aí aqui vai falar dos experimentos que ele fez, vai falar das intrusões que ele observou, que das 206 intrusões, 80% não reagiam e o restante apenas falava discretamente, cordialmente. Ele fala aqui, ó, desagradável e passividade. Desagradável é porque ele diz o seguinte: embora quase todo mundo pense que a fila é um local desagradável, uma escala com 20 itens desenvolvida por Iglesias e aplicada em 302 usuários no Distrito Federal mostrou que o fator de incômodo, o maior fator de incômodo é não saber quanto tempo o indivíduo terá de esperar. Então, esse é o principal incômodo, né? Aqui, quando ele fala de passividade, é o quê? Que ele analisou que quando alguém fura fila, normalmente o brasileiro não reage. Então, ele é passivo, né? Em relação a isso. Depois, ele vai falar aqui que outro estudo também realizado no mesmo restaurante tratou da relação da oposição do indivíduo com a estimativa do tamanho da fila e o tempo da espera. Na primeira etapa, ele coloca aqui o número de usuários, o número de fila, ou seja, o número de pessoas que foram entrevistadas. A cada 15 posições, eles deveriam estimar quantas pessoas tinham na sua frente. Iglesias identificou que sempre havia uma superestimativa para quem estava no início da fila e a subestimativa para quem estava no final. Na segunda fase, foram 135 indivíduos entrevistados em 32 filas. A cada 25 posições, o entrevistado deveria estimar o tempo de espera. Em quase todas as posições, houve uma superestimativa. Todos os experimentos não demonstraram diferenças significativas entre homens e mulheres. O que significa isso, gente? Que o homem e a mulher reagiam do mesmo jeito, que não houve uma diferença significativa no tempo de espera, uma diferença entre homens e mulheres. Tudo bem até aí? Então, vocês viram que ele detalhou a forma como ele fez a pesquisa para identificar como nós, brasileiros, reagimos diante da espera, reagimos diante das pessoas que furam fila, certo? Ele detalhou tudo isso. Então, aqui, essa primeira parte é de interpretação textual. Eu já até aqui coloquei em marca-texto a resposta para vocês. Eu não sei se vocês anotaram o gabarito que vocês colocaram na prova, vocês podem fazer uma conferência, caso anotaram, certo? Mas eu acredito que vocês tenham noção do que vocês marcaram. Se houver alguma dúvida, se houver alguma interrogação, por favor, coloquem aí para mim, combinado? Vamos lá.
Geralmente, em uma reportagem, emprega-se a norma padrão da língua escrita. Norma padrão, uma reportagem com especialista no assunto, um pesquisador. Porém, nesse texto, é possível identificar algumas ocorrências coloquiais. Turma, o que são ocorrências coloquiais aqui? O que são ocorrências coloquiais? Aquelas parecidas, características da nossa fala, certo? Então, ocorrências coloquiais são aquelas características da nossa fala. A alternativa que melhor representa essa característica da linguagem oral é... Então, aqui eu coloquei coloquial, aqui eu já escrevi linguagem oral, característico da nossa fala. Aí vamos à letra A. O psicólogo defendeu a tese de doutorado, comportamento em filas de espera, uma abordagem multimétodos em março de 2007. Multimétodos é o quê, gente? Vários métodos utilizados. Tem alguma coisa de coloquial aí? Característico da linguagem oral? Não. Depois, na letra B, o psicólogo defendeu a tese de doutorado, comportamento em filas de espera, uma abordagem... letra B. As reações descritas pelos indivíduos na situação sugerida foram mais intensas quando comparadas ao experimento realizado na rodoviária, onde ele apenas invadia a fila e outros pesquisadores observavam o comportamento. Tem alguma coisa aí de característica da oralidade? Não tem. Vamos lá. O maior grau de incômodo foi causado pelo casal e não houve diferença se o intruso era homem ou a mulher. Ou ainda, se quem estava na fila, na posição posterior a ele, também era homem ou mulher. Não houve diferença. Tem algo aí que é muito coloquial, que a gente pode classificar como coloquial? Letra D. Ele abordou instrumentos, bancou, olha isso aqui, bancou o fura-fila e descobriu comportamentos inusitados. Entre eles, a diferença entre o que o brasileiro fala e o que ele realmente faz. Então, dentro da letra D, qual foi a parte que mais caracterizou a linguagem coloquial? Olha aqui, gente, bancar o fura-fila. Primeiro que fura-fila é algo extremamente informal, certo? É meio que uma expressão que nós criamos para falar com aquela pessoa que entra, né, na nossa frente quando nós estamos em uma fila. E bancar aí não foi usado em seu sentido literal, ok? Então, essa é a parte que caracteriza aí a linguagem informal. Nesse caso, certo? Ela é a afirmativa correta, letra D. Alguma dúvida em relação a essa questão, gente? Ok. Número 2. Leia o trecho. Em um dos experimentos, Iglesias é o pesquisador, furava a fila na rodoviária do plano piloto, sempre na 10ª posição. Em 206 intrusões, ele observou que 80% dos indivíduos não reagiam e o restante apenas falava cordialmente. Em nenhuma das vezes houve violência física. Então, no texto, números e dados estatísticos aparecem com o objetivo de números e dados estatísticos. Eu venho falando para vocês desde sempre que quando eu tenho um especialista no assunto, quando eu tenho percentuais comprovando determinada pesquisa, tudo isso é algo que gera credibilidade ao texto. Então, essa palavra credibilidade, ela está muito fixa na cabecinha de vocês. Desde sempre eu comento isso com vocês. Pessoal, viram essa questão? Viram
que tem ali números, dados estatísticos, fala de especialista, viram que existe isso no texto, isso aí comprova que o texto é verdadeiro, verídico, ele passa ao leitor credibilidade. Então, por isso, a afirmativa correta é a letra C. Observem que foi a única que eu usei a palavra credibilidade. E aqui, ó, evidenciar as informações apresentadas, ou seja, colocar em destaque, mostrar que são verdadeiras, tudo bem? Na número 3, o objetivo principal da reportagem lida é, meus amores, o que é que ele fez? Ele fez uma pesquisa e ele lançou essa reportagem para mostrar o resultado dessa pesquisa. Então, aqui, o objetivo não é criticar ninguém, não é só mostrar os dados estatísticos, não é evidenciar que as pessoas dizem uma coisa, mas reagem de outra forma, não é induzir o leitor a conhecer a pesquisa. O objetivo principal dele é mostrar que ele fez uma pesquisa e apresentar o resultado dessa pesquisa. Tudo bem? Por isso, afirmativa B. Vamos a número 4. Sabe-se que, assim como em textos literários, as notícias e as reportagens também podem aparecer com frases curtas em discurso direto. O que é mesmo discurso direto, turma? É aquele em que existe a fala direta da personagem, ok? E aí, nas notícias, nas reportagens, essa fala direta vem representada por meio de um especialista no assunto. Alguém que entende sobre determinado assunto e dá ali o seu depoimento, né? Falando de que maneira, no caso desse texto, a fala seria do pesquisador. Então, aqui, se houvesse alguma dúvida sobre o que seria discurso direto, estava no material de vocês, dentro do cronograma de estudo que foi enviado a vocês. Era só ter aberto o livro e pesquisado o que é discurso direto. Concordam? Então, vamos lá. A alternativa que corresponde a um discurso direto no texto é: o brasileiro não gosta de brigar por seus direitos, principalmente quando o assunto é fila. Nesse caso, é o narrador que fala. Ele é o único do Brasil a estudar o assunto. Fala sobre quem? O Iglesias, então é o narrador que fala. Para resolver o problema, o psicólogo sugere, o narrador que fala. Então, por isso, nada aqui pode ser considerado discurso direto. Mas na letra D, nós temos algo que quem fala é o Iglesias, o pesquisador, que ele diz o seguinte: nas classes mais baixas, as opções são mais restritas e os indivíduos já estão mais acostumados a tolerar a espera. É o caso, por exemplo, dos serviços bancários. Quem diz isso é ele. Caso haja alguma dúvida, é só voltar ao texto e confirmar quem foi que disse isso. Tudo bem? Podemos prosseguir? Está todo mundo entendendo aí? Dá um ok sim para a tia. Se há alguma dúvida, por favor, podem questionar, podem ir lá no chat, perguntar, tá bom? Se alguém esqueceu de colocar a palavra presente, por favor, coloquem aí, não se esqueçam, combinado? Vamos à número 5. A número 5, né, fala sobre variação linguística. E aí eu disse a vocês o seguinte: analise a tira abaixo. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, claro que tem o humor aí, mas o objetivo central é a fala do Chico. Então, quando eu falo na linguagem da tirinha, né, eu estou falando que esse tipo de linguagem utilizada pelo Chico revela. Pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles não conseguem se comunicar. Ou seja, o Chico Bento, ele tem uma variação linguística clássica de quem?
tem pouca instrução e de quem vive no interior, não é isso? Ele não representa um personagem da roça, do campo. Então ele tem uma linguagem diferenciada. Mas eu posso afirmar que essa linguagem diferenciada impossibilita a comunicação entre ele e os outros falantes? Não. Então, vamos lá. Evidenciamos o uso padrão da linguagem, visto que esses personagens são estudante e professora. Ou seja, nós temos um estudante e nós temos uma professora, mas nós temos o uso padrão da linguagem. O uso padrão é a linguagem dentro das normas gramaticais. Isso aqui está dentro das normas? Não. Letra C. Expressões como porque, num, arguma, devem ser banidos da língua em qualquer situação? Gente, nós conversamos muito sobre preconceito linguístico, lembram, na sala de aula? Nós conversamos muito sobre essa questão de que nós devemos respeitar a forma como o outro fala. Então, eu não posso dizer que eles devem ser banidos da língua, tá? Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque nós temos que respeitar, ok? Agora, a letra D. A fala de Chico Bento faz o uso coloquial da linguagem, motivado por diversos fatores, regional, escolaridade, regional, ou seja, porque ele mora no interior, escolaridade, porque ele tem um grau pequeno de escolaridade, ele é uma criança, faltam ali a família dele recursos financeiros e inúmeras outras coisas. Então, esta aqui, analisando a tirinha, é a afirmativa que melhor se enquadra, tá? E aí eu posso dizer na letra E que não há nenhum problema usado na linguagem do Chico Bento? Gente, há alguns, problemas, ou seja, que nós não podemos utilizar esse tipo de linguagem em trabalhos escolares, em requerimentos, em documentos. Nós não podemos, porque esse tipo de trabalho requer a norma padrão. Mas o Chico, ele faz o uso de uma linguagem coloquial na conversa com a professora, motivadas por diversos fatores. Por isso, a afirmativa correta é a letra D. Pessoal, alguma dúvida até aí? Não? Vamos lá. Na número 6, eu estou falando com vocês o seguinte. Falantes de uma mesma língua possuem diferentes necessidades e características. Ocupam espaços geográficos distintos, ou seja, diferentes, fazem parte de diversas classes sociais, além de estarem expostos a mudanças históricas, sociais, políticas e culturais continuamente. Todos esses fatores associados levam a diferentes usos da língua, que podem ser considerados variações linguísticas. Assim, associe cada variação abaixo às suas características específicas e marque a alternativa correspondente. A primeira, variação histórica. O que é mesmo a variação histórica? É aquela que ocorre, ao longo do tempo, quando a língua se modifica, quando há determinadas regras, mudanças nas regras gramaticais, quando uma palavra cai em desuso e outra palavra passa a ser utilizada. Nós falamos ainda na sala de aula, nós brincamos com algumas gírias que os nossos avós utilizam e que quando a gente escuta, a gente até acha engraçado, porque ninguém mais utiliza isso. Então, nós conversamos bastante. Falamos sobre a variação da palavra você, que era vossa mercê, depois passou vós mercê, depois passou vosse mercê, e assim, por várias mudanças até chegar ao você. Falamos da farmácia com PH. Então, tudo isso é variação histórica. Variação geográfica.
A variação geográfica é aquela, pessoal, que depende do local onde nós nos encontramos. Então, variação geográfica é o fato de, muitas vezes, nós utilizarmos bolacha aqui em uma determinada região, usar biscoito em outras. Dei o exemplo, por exemplo, do chup-chup que nós usamos aqui. Em alguns estados chama-se sacolé, em outros din-din, em outros geladim. E aí nós falamos das diversas variações geográficas, certo? Depois nós falamos da variação de modalidade ou estilo. Essa aqui é aquela que acontece devido a, como eu vou dizer para vocês, a situação comunicativa. Ou seja, o indivíduo ele vai falar de acordo com o seu interlocutor, de acordo com a situação comunicativa. Numa entrevista de emprego, ele vai ter que se esforçar para falar um pouco melhor, para usar uma linguagem mais formal, mas com um amigo, com seus familiares, ele pode usar a linguagem informal. Então, dependendo da situação, é que ele vai adequar a sua linguagem. E aí, para finalizar, a sociocultural se refere aos grupos sociais. Lembram que eu falei para vocês que os skatistas, os surfistas, eles têm uma linguagem própria, como se fosse um dialeto específico daquele grupo, né? E aí eu falei que eles usam essa linguagem, muitas vezes as pessoas que estão fora desse grupo não utilizam. Falei que determinadas comunidades têm uma linguagem específica. Então, expliquei detalhadamente cada uma dessa para vocês. E aí, a afirmativa que cabe a elas, vamos lá. Ocorre a partir da convivência de pessoas que formam o mesmo grupo social. As gírias, os jargões são exemplo dessa variação. Então, qual seria a afirmativa correta aqui? Seria número 4, ou seja, né, a variação sociocultural. Depois, ocorre em função das variedades da língua ao longo do tempo. De cara, nós falaríamos o quê? Que essa daí é a variação histórica. Refere-se a dialetos regionais e as mudanças de nomenclatura de uma região para outra. De cara, é a geográfica. Vamos lá. E aí, ocorre em função do contexto comunicativo, ou seja, a linguagem de um indivíduo vai variar de acordo com a situação que se encontra, podendo ser formal ou informal. Neste caso, nós temos a número 3, ou seja, a afirmativa correta 4, 1, 2 e 3. Letra E. Alguma dúvida, meus amores? Joia? Vamos lá. Sobre os termos constitutivos da oração no trecho. Tese da UNB verifica comportamento dos brasileiros na espera. Eles não gostam de brigar e preferem ignorar os furões. Os verbos em destaque pertencem exclusivamente. Se são verbos, eles pertencem a um sintagma nominal, que tem como núcleo um substantivo. Pode pertencer ao sintagma nominal? Não. Todos esses verbos estão dentro do sujeito da oração? Não. Eles são modificadores, ou seja, eles são advérbios? Não. Eles são núcleos do sujeito? O núcleo do sujeito é o quê, gente? Substantivo. Então, vamos lá. Eu vou até anotar aqui na frente. Sintagma nominal tem como núcleo o quê? Substantivo, certo? Sujeito da oração tem como núcleo o quê? Substantivo. Então, pertence ao sintagma nominal. Modificadores da oração são o quê? Advérbios. Vocês tinham isso lá no livro de vocês. E núcleo do sujeito, mais uma vez, é o quê? Substantivo.
aqui eu estou deixando claro, olha só, são os verbos. Se são os verbos, eu preciso que vocês entendam que eles estão dentro de um sintagma verbal, tudo bem? Sintagma verbal. Joia, verbo pertence ao sintagma verbal. Substantivo pertence ao sintagma nominal. Ok? Vamos a número 8. Leia a tirinha. Vamos logo, querida. Já? Vamos logo, querida. Já estamos atrasados. Ai, meu Deus, sumiu minha caixa inteira de cosméticos. Lá vem o nosso agente secreto. Querem ver o seu novo kit de disfarces? Querem ver o meu novo kit de disfarces? Ou seja, eu coloquei aqui que no primeiro quadrinho, na fala, vamos logo, querida, já estamos atrasados, o termo em destaque classifica-se sintaticamente como: pessoal, quem é que já estamos atrasados? Nós. Então, seria a mesma coisa que eu dissesse: nós já estamos atrasados, certo? Esse nós é o sujeito. Estamos é o verbo e é um verbo que indica estado, portanto, é um verbo de ligação. Se eu tenho sujeito, verbo de ligação, atrasados só pode ser característica de quem? Do sujeito. Toda vez que eu tenho uma característica dada ao sujeito, essa característica recebe o nome de predicativo do sujeito. Ok? Alguma dúvida até aí? Joia. Vamos lá. Ainda sobre a tirinha, no segundo quadrinho, em sumiu minha caixa de cosméticos, o termo em destaque é um verbo. Essa aqui é uma pegadinha para vocês. Sumiu minha caixa de cosméticos. O que é que sumiu, turma? O que é que sumiu? Minha caixa de cosméticos. Então, isso aqui é o meu sujeito. Se eu colocar ele na frente, eu vou dizer: minha caixa de cosméticos sumiu. Então, sumiu é um verbo intransitivo. Eu tenho certeza que muita gente fez sumiu o quê? Mas cadê o sujeito do sumiu? Se eu faço sumiu o quê? Eu tinha colocado como objeto direto, certo? Minha caixa de cosméticos, eu tinha colocado como objeto direto. Mas cadê o sujeito dessa oração? Quem é que sumiu? Então, estão vendo? A única coisa que eu fiz foi inverter o sujeito. Ok? Então, este é o sujeito e este é o verbo. Eu tenho complemento para o verbo? Não. Se eu não tenho complemento para ele e eu não preciso de complemento, ele é um verbo intransitivo. Afirmativa A. E para finalizar, na questão 10, na frase: o psicólogo defendeu... Foi essa mesmo, Davi? Então, você já sabe qual que você errou, né? Vamos lá. Na frase, o psicólogo defendeu a tese de doutorado, comportamento em filas de espera, uma abordagem multimétodos, em março de 2007. Em março de 2007, estabelece uma relação de quê, turma? Em março de 2007. Estabelece uma relação de tempo. Se estabelece uma relação de tempo, eu sei que ele é um adjunto adverbial, ou seja, ele é um modificador que amplia ou modifica o sentido de um verbo. Então, ele tem a função de quê? De adjunto adverbial. Nesse caso, se tem valor de
tempo é adjunto adverbial. A mesma coisa que modificador, certo? Estava escrito lá no livro de vocês. Ele não é o sujeito, ele não é predicado sozinho, né? Ele está dentro do predicado, mas sozinho ele não é o predicado. É o objeto do verbo, seguimento que completa o sentido do verbo? Não, ele não completa o sentido do verbo, tanto que se eu retirar, ele nem faz falta, tá? É um elemento modificador, um termo que altera ou amplia o sentido de outro elemento em uma oração, com função de adjunto adverbial. Essa é a afirmativa correta. Tudo bem até aí? Joia? Meus amores, eu vou colocar aqui para vocês agora, logo abaixo, como eu já expliquei isso a vocês, quais os critérios que eu usei de avaliação, AV1, AV2, AV3, AV4? Expliquei isso? Me falem aí. Mostrei para vocês o que tinha lá na AV1, na AV2, na AV3 e na AV4? Não? Joia. Então, vamos lá. Deixa eu pegar até minha pasta aqui, só um minutinho. Vamos lá. Na AV1, deixa eu escrever aqui para vocês. AV1 vale 10 pontos. E nessa AV1, o que é que entrou, gente? Aquelas atividades de sala e casa até o dia 17/3. Ou seja, foram aquelas atividades que eu olhei em sala. Então, de produção textual, aquelas atividades que vocês cumpriam em salas, atividades de casa que eu olhei. Então, dentro da AV1, é esta nota que vocês terão. Então, quem cumpriu tudo vai ter 10, quem não cumpriu uma ou duas vai ter a sua nota retirada ali, mas é isso que eu preciso que vocês entendam, que esta aqui é a nota que vai constar na AV1, tudo bem? Na AV2, gente, minha aula vai até que horas? 8h40, vai dar tempo. Na AV2, na AV2, que também vale 10 pontos. O que é que vale na AV2? Aqui, ó. Esse cara aqui que eu implorei que vocês fizessem, certo? E ainda assim, alguns alunos não fizeram. Eu dei um prazo, eu dei 2, eu dei 3, eu entrei em contato, eu fiz tudo o que eu podia. Então, fez ótimo. Como foi avaliado o Eureka? Vocês têm 5 Eurecas, do capítulo 1 ao 5, não foi isso? Aí prestem muita atenção de que maneira eu avaliei o Eureka, para que não haja dúvida. Se você teve até, vamos lá, hein? Se você teve até 50% de acerto, pessoal, quanto é 50%? Lembrando, cada um valeu quanto? Se foram 5 capítulos, cada um valeu 2. Aí, quanto é 50% de 2? 1 ponto, concordam? Não é isso? Beleza. Mas o que eu fiz? Eu não dei menos de 60% para ninguém. Eu não quis prejudicar ninguém. Então, eu dei 60% da nota. Beleza. Então, se você fez até 50% de acerto no Eureka, você teve 1,2 nesse que você teve 50%. Mas deixa eu ver aqui. Se você teve de 51 a 70%, eu dei a vocês 1,5, ok? E se vocês fizeram, quem quiser anotar para se tiver alguma dúvida aí depois de questionar, de 71 para cima, de 71%. De 71% para cima, teve a nota cheia, teve 2 pontos. Ou seja,
De acordo com esse esquema aqui, eu fui injusta com alguém? Vocês acham que eu fui injusta com alguém? Ok, quem fez todos e que teve acima de 71% tem 2 pontos. Aí vocês vão observar que alguns alunos, vocês vão observar que né, na hora que abrirem lá, alguns alunos vão estar com 1,5, vão estar com 3. O que é que isso representa? Representa que deixou de fazer algum eureka, certo? Porque quem fez todos, mas não teve um bom desempenho, não vai ter menos de 6. Se você está com menos de 6, é porque você deixou de fazer algum. Ok? Combinado? Vamos lá. Aí eu não tenho muito o que fazer por vocês, né? Porque pedido foi. Pessoal, AV3. Esse AV3, o que é o AV3? Também vale 10 pontos. Provavelmente essa nota aqui vai estar em branco ainda, porque é o projeto socioemocional que vocês estão sendo avaliados hoje nesse projeto. Então a nota ainda vai ser lançada, mas vocês sabem que é o projeto que vocês fizeram semana passada, tudo bem? E para finalizar, o AV4 é esta nota desta prova aí. É a nota da prova, ok? É a nota da prova de vocês que eu corrigi agora, valendo 10 pontos. A VHA, tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vocês vão entrar lá no Alunos Book e é esta forma aqui que vocês vão encontrar lançada em língua portuguesa, tá? Se nas outras disciplinas houver alguma dúvida em relação a esses lançamentos, vocês entram em contato com o professor de vocês. Aqui, gente, eu deixei claro para que não haja dúvidas. Combinado? Meus amores, sobre o esquema de avaliação, sobre o Eureka, tem alguma dúvida? Não? Interrompi o compartilhamento aí. Olha só, vou rapidinho compartilhar uma outra coisa com vocês. Isso aqui, eu vou lançar no Alunos Book hoje. Reparem que está meio estranho, porque, na verdade, eu fiz um scanner disso aqui. Então, fica um pouquinho estranho, mas é só para vocês analisarem, por favor. Lembram que eu falei da função sintática do substantivo, que vocês estavam achando muito difícil? Que eu falei que o substantivo tem função de sujeito, tem função de objeto direto, de objeto indireto, porque ele é núcleo desses elementos. Então, eu vou lançar hoje para vocês isso aqui no Alunos Book, mas nós temos aula amanhã novamente. Amanhã eu vou explicar tudo direitinho isso para vocês, caso haja alguma dúvida, certo? E depois eu vou trabalhar o recapitulando e corrigir as atividades de fixação do conteúdo, aquelas páginas amarelas que eu pedi a vocês para fazerem sobre isso. Combinado? Certo? E aí, galera, ó, vai estar tudo aí bonitinho, explicando detalhadamente por que muitas vezes, né, nós temos um substantivo ou um adjetivo como núcleo desses elementos. Tudo bem? Certo? E aí eu vou lançar para vocês hoje no Alunos Book isso aí, para que vocês relembrem esse conteúdo e tirem algumas dúvidas, caso haja, certo? Pouquíssimos participantes na aula hoje, ou seja, a turma de vocês tem mais de 30, né? Nós estamos com 20 alunos hoje, então pouquíssimas pessoas. Todo mundo colocou presente lá no chat? Todo mundo colocou? Tem gente aqui me perguntando quantos pontos para passar de ano, para passar de trimestre. Esse trimestre vale 40. Vocês têm que ter 60% desse valor, ou seja, 24, tá bom? E aí, vocês precisam ter 24. Se na soma tiver 24, vocês passaram o trimestre. Quem não tiver essa nota, provavelmente não vai ter,
porque deixou de cumprir com alguma coisa. Se deixou de cumprir, vai ter a semana de recuperação semana que vem para que vocês façam. Tudo bem? Meus amores, alguma dúvida? Não? Então, hoje foi uma aula mais de correção da prova, de esclarecimento, né? Se houver alguma coisa, podem me mandar no privado pelo WhatsApp, que assim que eu terminar as aulas hoje, eu respondo para vocês. Combinado? Pode deixar que eu vou olhar o WhatsApp daqui a pouquinho. Quando eu der um intervalo na aula, eu vou olhar. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo assim que eu terminar as próximas aulas. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, meu amor. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.